E uma das coisas que temos aprendido, em especial, é sobre a missão que o Senhor nos deixou, né? Ele nos diz: ide por todo mundo, não é isso? Pregar o Evangelho a toda criatura. E nós vimos alguns exemplos aqui de como o Senhor fez com os discípulos. Ele ensinou os discípulos, ele curou, ele deu exemplo, e depois comissionou os discípulos a saírem para pregar o Evangelho, começando em Jerusalém, depois na Judéia, Samaria, e até chegar aqui na Suíça, e está caminhando aí nos confins da terra. Só que algo muito importante aconteceu para que os discípulos pudessem realmente cumprir essa missão. Eu quero primeiramente convidar os irmãos a abrirem as Bíblias no livro de Lucas. Lucas, no capítulo número 24. As últimas palavras de Jesus para os seus discípulos, eu vou ler assim, bem as últimas mesmo. A partir do verso número 45, capítulo 24, verso 45, está escrito assim: então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as Escrituras Sagradas e disse: o que está escrito é que o Messias tinha que sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que, em nome dele, a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Então, Jesus tinha dado essa comissão para que a palavra fosse levada a todas as nações. E ele falou: olha, comecem por Jerusalém. Aí ele disse assim: olha, vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu, mas esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês. Então Jesus, ele envia os discípulos, ele fala assim: olha, ide por todo mundo, prega o Evangelho. Comecem pregando em Jerusalém, porém, fiquem em Jerusalém e esperem, porque, numa outra tradução diz assim: do alto vocês vão ser revestidos de poder. Ou seja, os discípulos, então, não é que eles já saíram correndo pregar o Evangelho, não. Eles começaram a orar e buscar ao Senhor. Mas não demorou muito, porque no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo número 2, nós vamos ler o capítulo número 2. O capítulo número 2 é o cumprimento daquilo que Jesus havia dito: olha, fiquem em Jerusalém, porque do alto vocês vão ser revestidos de poder. E diz assim, olha: quando chegou o dia do Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia, olha só, como de um vento soprando muito forte. Esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalhavam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Então, naquele momento, os irmãos conseguem, a gente tenta imaginar o que está escrito aqui, mas é difícil. Mas eles estavam no mesmo lugar reunidos, de repente, eles foram tocados por algo sobrenatural. Por que fala como língua de fogo? Hein?
Como assim? Quando você olha para uma fogueira, o que você enxerga? Mas o fogo é parado? Não, ele fica, não é aquele movimento. Gente, o poder de Deus é movimento, sabe? É algo forte. E é isso que ele é como, nem ele conseguiu explicar direito o que aconteceu, porque foi algo que ele tentou visualizar como, foi como um vento que surgiu, mas era como o fogo, porque como as línguas de fogo são diferentes, cada um começou a falar em uma língua diferente, conforme o poder do Espírito dava a cada um. Olha só, estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos, vindos de todas as nações do mundo, e quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores ou os discípulos de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: essas pessoas que estão falando assim são da Galileia? Como é que cada um de nós ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, de Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfrígia, do Egito e das regiões da Líbia, que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma. Uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? E todos estavam admirados, sem saberem o que pensar, e perguntavam uns aos outros: mas o que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo: esse pessoal está bêbado. Então, ficou todo mundo atônico. Imagine, a gente conseguiu ouvir na nossa própria língua, várias pessoas ali, vários países, e cada um ouvia na sua própria língua. Irmãos, aqui demonstra o quê? Poder de Deus. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Uma vez, nós estávamos na casa da minha mãe, já éramos casados, e nós começamos a orar. E eu tinha um tio meu, que eu não admitia que ele fosse meu tio, porque ele era mais novo do que eu. E ele... Não, mas ele era o dobro também, mas ele era mais novo que eu. Ele era um ano mais novo e era meu tio. E nós fizemos uma viagem, uns 3 dias. Nessa viagem foi só a gente compartilhando, falando do poder de Deus. Eu sei que ele se converteu, ele queria mesmo seguir a Jesus. Sei que na volta da viagem voltamos lá na casa da minha mãe, e nós estávamos orando ali. Ele estava tão contente, ele falou assim: sabe de uma coisa? Olha, eu estou convencido mesmo que Jesus é o Senhor, eu quero segui-lo, só que tem uma coisa agora, eu quero ver Jesus. E quando ele falou aquilo, até a gente que é crente, você fala: mas eu mesmo nunca vi, né? Que ousadia. Ele falou: eu quero ver Jesus. Aí nós falamos: então vamos orar. Mas a gente fala: vamos orar, mas tá bom. Eu sei que começamos a orar, mas tinha uma situação que a luz da sala estava queimada, a luz da sala. E eu lembro que, como a luz da sala estava queimada, minha mãe acendeu uma vela e ficamos orando lá, a luz de vela na sala, né? De repente, esse meu tio Zaqueu, gente, ele é o contrário da Bíblia, ele tem mais de 2 metros de altura. Zaqueu,
Aí ele começa. Gente, quando nós começamos a orar, gente, o fogo começou a cair. Por que a gente fala? Esse fogo aqui. E começamos a falar em mistério. De repente o Zaqueu. E apontando a parede, apontando a parede. Nós olhamos o que é. Gente, sabe o que ele viu? Ele falou que ele viu Jesus com a mão estendida, os braços de Jesus e a manga, aqui assim. Sabe aquela manga? Viu essa parte? Quando ele viu aquilo, gente, ele começou a falar em línguas estranhas. Um detalhe, ele estudou até a 4ª série. Tá? Ele começou a falar em línguas estranhas e de repente começou a falar em inglês. E era uma mensagem para mim e para você. Para minha mãe, porque nós traduzimos para minha mãe. Olha só, ele falou numa língua, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Ele falou a língua dos homens. Ele falou. Só que nós não usamos o dom de interpretação de línguas, porque a gente sabia o inglês. Nós entendemos o que ele falou e falamos para minha mãe: olha, mãe, Deus está falando isso. Esse americano falando. Perfeito. Você fala, como assim? Como assim? É isso. Sabe, o poder de Deus é o mesmo. O Senhor não mudou. Mas aí nós fomos ver, porque ele viu Jesus, ele falou: veja o braço de Jesus assim. E nós olhamos, aí todo mundo começou a glorificar a Deus. Só que quando nós olhamos de lado, meu irmão Eduardo, ele estava brincando com a vela, fazendo assim com a mão. Ele estava usando uma blusa de capuz. Ele estava com aquela, era inverno, aquela blusa com capuz. Eu sei que era a sombra do meu irmão. Quando você olhar, parecia que era Jesus. Mas você parecia Jesus. Certo que Jesus estava nele. Depois eu vou dar um testemunho desse meu irmão. Sabe? Mas ele fazendo assim, ele brincando com a sombra na parede. Só que quando nós olhamos, e Zaqueu olhou para lá, ele queria ver Jesus. Para ele, ele falou assim: eu vi Jesus. E nós olhando e achando que era Jesus na sombra. Só que só depois que a gente olhou, o Du brincando. Meu Deus do céu. Olha, nós não sabemos como Deus faz, mas Ele faz. Mas ele foi batizado. Mas Ele foi batizado com o Espírito Santo. Por causa dessa experiência. Foi batizado com essa experiência. Ele falou inglês. Falou em inglês, ele Ela pergunta, ele fala inglês ainda? Não, a manifestação, mas é a manifestação. Ele se manifesta e vai embora. Então, naquele momento, ele teve essa manifestação do Espírito em inglês. Gente, mas só para complementar então mais um testemunho do meu irmão Eduardo, né? Ele tinha acho que 9 anos de idade, né, Cátia? Sei que a família estava morando em Santos, ele estava com a molecada na rua brincando, era época de fogueira, fizeram uma fogueira lá, vamos brincar de pular fogueira, e foram brincar de pular fogueira. Meu irmão Eduardo pulou de um lado, outro menino pulou do outro, deram uma trombada. Quem que você acha que caiu no fogo? O Eduardo. E pegou fogo. Esse é o crente, né? Pegou fogo na blusa dele, aquela blusa de jaqueta de nylon, esse que grudou. Queimadura de 3º grau. Ó, todo queimado. Sei que foi para o hospital. Nessa época nós estávamos nos Estados Unidos, né? E esse é o testemunho da minha irmã, deles lá. Eu sei que foi para o hospital, fez o tratamento. Eu sei que tem que raspar. Eu sei que chegou um momento que eles começaram a orar e falaram: Senhor, entra na família orando, que Deus entrasse com a providência e tirasse nosso irmão do hospital, tirasse o irmão do hospital e que sarasse, curasse ele daquelas queimaduras. Minha irmã conta que chegou um médico no hospital, um médico que nunca veio atender ele, minha irmã ficava sempre com ele lá. Um médico chegou muito simples, falou assim: deixa eu ver como está. Pegou a tesoura, cortou, abriu. Ele falou: eu vou tirar da Ele falou: eu vou tirar. Tirou, estava aquele vermelhão assim. Ele falou assim: ele já pode sair. Ele já pode sair. Pegou, arrumou as coisas.
e foram embora, mas ficou aquela pergunta: quem que é esse médico? Não, e eles sentiram uma presença. Gente, é isso, eles sentiram algo, um coração ardendo, isso. O que está acontecendo? Eu sei que quando eles voltaram nesse hospital lá, ninguém até hoje sabe quem foi esse médico, quem é esse médico. É que a Débora foi perguntar: olha, o médico acabou de sair do quarto, ele já deu alta para o meu irmão. Que médico? Qual o nome dele? Nossa, esqueci de ver o nome dele na jaqueta. Mas o médico que acabou de sair daqui. Aí eles têm um quadro, né, com as fotos dos médicos lá. É algum desses aqui que vocês vão olhar? Não. Não é nenhum desses médicos. Aí eles ficaram olhando para o outro. Mas como assim? Alguém andou na alta? Aí um médico que estava lá foi ver o Du e falou: quem que tirou sua base? Não era. Aí quando eles viram, já estava tudo cicatrizado. Foi assim. Deus é o Deus do Glória a Deus. possível. Aleluia. Aleluia. Deus faz como Ele quer. Como Ele quer. Então, aqui os discípulos, para que eles pudessem sair pregando esse evangelho, eles precisaram de, você sabe o que é, né? Lisângela, por que eles precisavam de Dunamis, poder. dunamis, poder. Eles precisavam ser revestidos de poder. E é isso o que a igreja, o que nós precisamos. Para a gente poder, você pode fazer o projeto que for de evangelismo, do que quer que seja, se não estiver revestidos de poder, Na labareda de fogo. o frio lá fora apaga, sabe, não tem a força, qualquer situação, a perseguição. Gente, e olha a diferença, lembra-se de Pedro, quando perguntaram: você estava com Jesus? O que Pedro disse? Não, mas você está falando, você é galileu. Não, você tem o sotaque da Galileia, ele era galileu, você estava com ele. Não, de jeito nenhum. Mas você falou o nome deles. Não, 3 vezes negou. Muito bem. Depois Pedro foi cheio do Espírito Santo. Olha o discurso de Pedro aqui. Falaram que eles estavam embriagados, né? Aí Pedro, ele toma a palavra, olha só. Então Pedro, verso 14, Atos 2,14. Então Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos, e em voz bem alta começou a dizer à multidão: meus amigos judeus, e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Essas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse: é isto que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas, os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Olha só, os moços terão visões e os velhos sonharão. E sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos. Olha só, sobre as minhas servas. E naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Olha só, em cima no céu farei com que apareçam coisas espantosas, e embaixo na terra farei milagres. Milagres. Repita aí: milagres. Milagres. Sabe, a igreja, ela cresceu porque existia milagres. E é isso. O que as pessoas estão esperando ver? Porque não creem. Não. Aqui, em particular, aqui na Suíça, onde todo mundo, entre aspas, tem quase tudo, não precisa tanto de Deus, mas tem situações que é só Deus que pode operar. E quando essas pessoas virem milagres acontecendo na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, eles vão tornar assim ao Senhor. Então Deus fez sinais nos céus,
mas aqui na terra, milagres. Deus quer operar milagres na nossa vida. E não pense que vai ser um sacrifício para Deus operar milagre. Não, Ele quer. Imagine só, o nome dEle é que vai ser glorificado nas nossas vidas. Mas uma coisa é necessária: eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Eu preciso ter esse toque com o sobrenatural de Deus. À medida que eu tenho mais e mais de Deus, ok? Mais autoridade eu vou tendo. E aqui nós vemos a diferença de Pedro. Lá ele negou Jesus, aqui ele já toma autoridade. Passou lá na frente, ele foi preso junto com João, foi açoitado, sabe? Nós nunca apanhamos por conta do Evangelho. Fora a carta que ele levou um tapa na cara da mãe, né? Quando falou que virou crente, né? 2 tapas. Isso é crente. Pá! Mas nós não sofremos isso. E quando Pedro foi açoitado, e o cara falou assim para ele, o soldado: olha, agora vocês vão sair daqui, nós vamos deixar vocês embora, mas não fale mais sobre esse Jesus. O que Pedro responde? É melhor obedecer a Deus do que aos homens. Glória a Deus. E sabe o que Pedro, quando ele saiu da prisão, depois de ser açoitado, sabe o que ele disse? Ele disse assim: nossa, eu não era digno de ter sofrido por amor a Cristo. Sabe, ele não se achou digno nem disso. Sabe por quê? Cheio do Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, não tem tempo ruim. Não tem. Está sendo perseguido, é para a glória do Senhor. Está enfermo, é para a glória do Senhor. Está sofrendo, é para a glória do Senhor, porque o Espírito Santo está em você. Vamos ficar em pé então.